Serão 1.350 militares que vão desfilar com vários veículos militares. Muitos deles têm também e estão nesta altura a participar em missões no exterior, mas o desfile vai começar com 13 helicópteros Koala que este ano também vão fazer parte do dispositivo de combate a incêndios, Tenente Coronel. São dois de helicópteros que estão previstos nos 70 já contratualizados, fazem parte da frota própria do Estado e, portanto, são aeronaves que foram adquiridas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, num total de 11, com um custo total de 70 milhões de euros, que permitirão, desta forma, também reforçar as capacidades que o país dispõe para combater este flagelo que são os incêndios rurais. E estamos já a ver esses helicópteros Koala na imagem. Estes helicópteros são helicópteros que têm uma grande abrangência de missões que podem desempenhar, desde formação de pilotos, como busca e salvamento, e neste caso concreto dos fogos, têm também a capacidade de potenciar o controlo e o comando das operações a partir da vigilância que é feita destas aeronaves. Estavam previstas várias aeronaves, o sobrevoo de várias aeronaves, Sr. Tenente Coronel, mas parece que as condições atmosféricas não vão permitir que passem todos os aviões. Tem-se verificado alguma instabilidade aqui na região e, portanto, por uma questão de segurança, não vão sobrevoar. No entanto, estas aeronaves queriam passar por este local, que eram aeronaves de asa fixa, como o P-3C, que é uma aeronave que agora vai ser deslocada brevemente para a Lituânia, para reforçar a nossa presença no âmbito das medidas de tranquilização naquela região. Seriam também um C-130H, que também tem uma missão relevantíssima no transporte. Veja-se o exemplo do ano passado, após a ocorrência de um sismo em Marrocos, onde de forma pronta foi possível ir resgatar os cidadãos portugueses que se encontravam naquele país e, portanto, são aeronaves com uma elevada operação em termos estáticos. Também o KC-390, que veio reforçar o transporte estratégico de Portugal. Isto permite, mais uma vez, reforçar Portugal como um parceiro credível em termos internacionais e as Forças Armadas como coprodutor de segurança. Esta ajuda permanente das Forças Armadas em várias missões, há uma menos conhecida, mas que tem relevância no dia em que estamos a viver hoje. As Forças Armadas também ajudam a transportar, por exemplo, os boletins de voto para o arquipélago dos Açores e da Madeira. Bem, são diversas as missões permanentes que as Forças Armadas desempenham em Portugal. Na imagem, permita-me só destacar, agora vê-se o H-60, um helicóptero Black Hawk. São dois helicópteros que, mais uma vez, vão reforçar o dispositivo no combate aos incêndios. Neste momento, as tripulações encontram-se a realizar um treino extremamente rigoroso para que possam operar com segurança em termos mesmo de combate aos fogos. Portanto, prevê-se que em 2026 estas duas aeronaves já possam contribuir. Estas aeronaves são novas nas Forças Armadas, foram compradas há pouco tempo aos Estados Unidos, estão ao serviço desde o ano passado. São duas aeronaves que já recebemos, vamos receber mais 4, um total de 6 e, portanto, até 2028 é essa a expectativa e irão fazer parte da frota própria do Estado para o combate aos incêndios rurais. Como referiu ainda, no âmbito das missões permanentes, estas aeronaves que vemos passar, só nos primeiros 5 meses do ano, vou destacar aqui alguns dos números. Foram realizados 359 transportes de doentes, foram também realizados 14 transportes de órgãos, foram realizados no âmbito da busca e salvamento aéreo 14 salvamentos e, portanto, isto é um exemplo concreto das Forças Armadas e do contributo que elas dão para a melhoria e para o bem-estar dos portugueses. Neste momento... Está nesta altura a iniciar-se o desfile, como sempre liderado também por um grupo de antigos combatentes que serviram Portugal na guerra colonial, em 13 anos de guerra colonial. Obviamente também os estandartes a abrir o desfile e é agora o início frente à tribuna presidencial deste desfile de militar que é já uma tradição neste Dia de Portugal. Desfila a reprise de Mafra
São 10 cavaleiros que transportam a evolução da bandeira nacional desde 1143 até à bandeira nacional tal como a conhecemos hoje em dia, da República, instaurada em 1910. Portanto, isto é uma novidade nos 10 de junho e que permite também, mais uma vez, evocar... Um retrato histórico. Retrato histórico, evocar as Forças Armadas também como símbolo da União Nacional. Em 1923, com a As Forças Armadas estão, nesta altura, em diversos teatros de operações no estrangeiro. Ao todo estão envolvidos quase 900 militares, num total de 21 missões no exterior. Também vários meios empregos nessas missões. Há 5 aeronaves, 2 navios, 88 viaturas ao serviço quer da NATO, quer das Nações Unidas e também da União Europeia. Diversas missões em diversos teatros de operações. Naturalmente, o destaque vai para as missões da NATO nesta altura. São 4 missões para responder à ameaça russa, sobretudo a leste. Estão nessas 4 missões 493 militares, com destaque naturalmente para a Roménia. É nesta altura a missão que tem mais militares. Ao todo são de 219 elementos do Exército, mas também para a Lituânia, onde há 146 fuzileiros da Marinha que estão nesta altura em missão, e também no Báltico, onde há 4 F-16 em missões de patrulhamento aéreo, também como dissuasores da ameaça a norte, além de uma missão muito especial do submarino Harpão, que está nesta altura já a regressar do Mar do Norte, onde pela primeira vez procedeu a uma missão inédita, uma missão que demorou 7 meses a preparar, e pela primeira vez este submarino português andou debaixo de gelo no Ártico, Sr. Tenente-Coronel. Foram mais de 4 dias que o submarino esteve debaixo da capote polar e, portanto, é também um representativo do pioneirismo dos militares portugueses. Foi a primeira vez que o fizemos. O ano passado, este mesmo submarino também testou as suas capacidades em águas quentes. Se nos recordarmos, esteve na África do Sul, passou o Equador, e este ano também, com a ajuda de diversos países que estão mais familiarizados em operar nestas águas geladas, foi possível demonstrar toda a competência, profissionalismo e dedicação dos militares que servem nas Forças Armadas. Se me permite reforçar sobre aquilo que já referiu sobre as Forças Nacionais destacadas. As Forças Armadas estão presentes em 4 continentes, do Golfo da Guiné a Moçambique, do Mar Mediterrâneo ao Atlântico Norte e, obviamente, como já referiu, um esforço muito significativo na fronteira leste da Aliança, na Roménia e na Lituânia. São 898 militares em 21 missões que afirmam Portugal como um coprodutor de segurança e reafirmam também Portugal como um parceiro credível junto dos seus parceiros internacionais. Por último, destacar também que os militares portugueses são também reconhecidos internacionalmente. Nós, neste momento, dispomos de um oficial-general como segundo comandante da missão das Nações Unidas na República Centro-Africana, uma força que contempla mais de 13 mil militares de diversas nacionalidades, e também a missão de treino da União Europeia em Moçambique é comandada por um oficial-general, o que é mais uma vez revelador do profissionalismo e do reconhecimento internacional que os militares portugueses, em todas as suas categorias, sejam oficiais, sargentos ou praças, têm junto dos seus parceiros. E nesta altura já são os primeiros alunos das academias que vão preparar-se para desfilar. Há pouco passaram os antigos combatentes, muito aplaudidos na passagem pela tribuna presidencial.
É aqui que começa esse desfile militar, debaixo dos aplausos de centenas de pessoas que aqui estão, algumas nas varandas, vivem aqui, portanto é um momento também muito especial para Pedrógão Grande. Anabela Lopes, a senhora é uma filha da terra, portanto conhece muito bem esta realidade. Como é que se ouve um discurso destes de um bombeiro que sofreu tanto com aqueles incêndios de 2017? Foi com alguma emoção e com alguma tristeza, porque foi o relembrar de um momento e de uma tragédia tão dantesca quanto a que nós vivemos em 2017. Foi um reviver o passado e que esperemos que realmente no futuro nós possamos ter um planeta mais saudável e que as forças e as entidades públicas e políticas possam contribuir para que o nosso país tenha alguma ordenação no território. Mas vêm muitas vezes essas memórias de um período trágico? É impossível não virem, porque quem viveu, como eu vivi e muitos pedroguenses viveram esta tragédia, é impossível o cheiro, o sentimento e o calor não vir a estas memórias tão presentes ainda na nossa vida. É completamente possível, digo eu, apagar da nossa memória, porque só mesmo quem esteve no terreno e quem viveu é que pode ter a noção da realidade que nós passamos. E o que é que ficou por fazer e que já devia estar em Pedrógão, em Castanheira de Pera, em Figueiró? Principalmente o que ficou por fazer, o que ainda está por fazer, na minha opinião, será e é o ordenamento territorial. Eu penso que a reconstrução após estes incêndios, que deveria ter tido uma aceleração mais rápida do que aquela que teve até hoje, até no impacto ambiental, porque nós não podíamos deixar que cresça hoje novamente em sítios que estavam antigamente contaminados por árvores que não deveriam ser as indicadas, que continuem a preservar e a continuar a crescer. Esse território deve ser bem delineado e para que possa no futuro haver uma melhor gestão das nossas florestas. Muito obrigado, Anabela. São os apelos de quem vive cá, de quem resiste, de quem viveu de perto a tragédia e, portanto, concordância total com aquilo que disse o bombeiro Rui Rosinha. Neste desfile militar estão postos os olhos também de muitos antigos militares. Filipa, já fez disto vida também, agora já não está no Exército. Como é que se vive este dia? É hilariante, é reviver algumas memórias e é sempre bom, sempre bom. Mesmo assim não é fácil para quem sai a perder de imediato esse contacto. Por exemplo, o seu namorado acaba de chegar de uma missão na República Centro-Africana. Sim, ele acabou de chegar, foi na semana passada e esteve na República Centro-Africana, como disse. Quanto tempo? Teve 6 meses, sim. E como é que é também essa distância para um familiar que fica? Não é fácil, há momentos em que só queremos ir, como eles também querem vir ter connosco, mas é uma experiência. A Filipa é ainda muito jovem, portanto, deduz-se que não continuou na vida militar, tendo em conta as regras que lá existem. Foi mesmo isso? Não sentiu atratividade? Não sentiu? Foi por tudo, foi por tudo. Eu quis ir, sempre foi um sonho de criança e pronto, e quis ir também pelos valores que nos são ensinados e sem dúvida que faz muita falta. Ainda assim não continuou. Filipa, muito obrigado. É apenas uma antiga militar que aqui vê este desfile, aqui na Avenida Central de Pedrógão Grande. E nos últimos minutos temos estado a ver passar alguns dos militares que estão nesta altura em formação nas diferentes academias militares. Há nas Forças Armadas 1884 militares em formação, são também parte das fileiras das Forças Armadas que nos últimos anos têm sofrido muito com a perda de efetivos. Nesta altura, um total de 22.804 militares que existem nas Forças Armadas, um número muito abaixo daquele que está legalmente previsto. Seriam necessários mais
10 mil para preencher a cota que está prevista como cota certa para um funcionamento adequado das Forças Armadas. Nesta altura, Sr. Tenente-Coronel, é o problema mais grave que as Forças Armadas enfrentam, a falta de efetivos. O sucesso das missões das Forças Armadas assenta nos homens e mulheres que nelas servem. É devido ao seu profissionalismo, dedicação e espírito de sacrifício que as missões são cumpridas. Tal como referiu, neste momento os efetivos são o desafio mais importante das Forças Armadas, também pelos motivos que eu acabei de apresentar. Neste sentido, foram também desenvolvidas algumas evoluções e o Estado-Maior-General das Forças Armadas, em articulação com os 3 ramos das Forças Armadas, tem mantido um diálogo permanente com o Ministério da Defesa Nacional para dar seguimento a um conjunto e adoção de medidas atempadas que contribuam para melhor recrutar, reter e motivar os efetivos, nomeadamente através do reconhecimento dos seus méritos e revalorização das suas carreiras. Vou dar algum exemplo de algumas medidas que foram possíveis alcançar no último ano. Destaque para o aumento do suplemento de condição militar na sua componente fixa em cerca de 70 euros, passando para 100 euros para todas as categorias, igual para todos. Aumento de 30 euros brutos. O aumento de 70 euros, passou de 30 para 100 euros. Para além deste aumento no suplemento de condição militar na sua componente fixa, houve também a criação dos quadros especiais de praças para a Força Aérea e para o Exército. Era uma ambição antiga destes 2 ramos e que vai permitir alargar as formas de prestação de serviço. Adicionalmente, tem sido feito um esforço no sentido de reforçar o alinhamento da formação que é ministrada nas Forças Armadas e que é tão reconhecida lá fora. Portanto, reforçar este alinhamento com o Sistema Nacional de Qualificações, o que permite aos militares, no caso de pretenderem sair, também mais facilmente integrarem-se no mercado de trabalho. Mas a verdade é que isso não tem impedido que tenha havido uma diminuição de efetivos no último ano, por exemplo. Até quando é que é possível manter o nível operacional atual se não houver um reforço significativo nos próximos anos? Tal como referiu, portanto, de 2022 para 2023 houve uma redução de cerca de 2,7% nos efetivos. As missões continuam a ser cumpridas exatamente porque os nossos militares nunca se negam a uma missão e poucos são os que não o fazem com um sorriso nos lábios. Mas isto realmente só se consegue com um espírito e sacrifício pessoal enorme da parte dos nossos militares. E por isso é que urge dar seguimento a este conjunto de medidas que eu acabei de elencar ainda há pouco. E é possível que essas medidas tenham efeito sem haver, de facto, uma recuperação das condições salariais dos militares? Bem, uma remuneração mais consentânea com as exigências que são requeridas aos militares, nomeadamente em termos de dedicação, disponibilidade e das suas próprias competências, é inegável que iria contribuir para obter mais recursos humanos, para reter melhor e motivar os que estão nas fileiras. Isso é uma decisão, António Costa Pinto, que naturalmente está nas mãos do poder político. Parece-lhe que há vontade de que isso aconteça? Repare-se, vontade no fundamental existe sempre, mas o problema, neste caso, da falta de efetivos das Forças Armadas portuguesas, remete, em primeiro lugar, para problemas mais gerais daquilo a que se poderia chamar mesmo mercado de trabalho em Portugal. Ou seja, as Forças Armadas não se trata apenas de uma questão meramente salarial, creio eu, mas também por um problema, o envelhecimento da sociedade portuguesa. A falta, inclusivamente, de recursos humanos caracteriza muitas vezes, o Ministro, aliás, da Defesa, não é verdade, foi muito criticado, se lembram bem, por algo num lapso linguístico, ter inclusivamente falado, aliás, em algo que aqui para nós sempre marcou as Forças Armadas do ponto de vista global, e que seja incluir uma pequena minoria, por exemplo, nas Forças Armadas enquanto dinâmica de reeducação. Se lembra bem do que é que esteve em causa nesta afirmação do Ministro da Defesa, o que aliás é algo que é comum a todas as Forças Armadas, pelo menos nos últimos 150 anos. Mas o segundo ponto que eu gostava de salientar é que
o debate vai continuar entre a profissionalização e, inclusivamente, a hipótese de voltarmos a dinâmicas próximas do serviço militar obrigatório. Muito embora a dificuldade discursiva seja grande, a verdade é que, perante um cenário de mobilização militar intensiva das sociedades europeias, esses dois problemas têm que estar em cima da mesa, nomeadamente o regresso a novas fatias intermédias do serviço militar obrigatório. E nesta altura aproximam-se já da tribuna presidencial uma força de fuzileiros. Neste momento há fuzileiros a desempenhar uma missão na Lituânia, estão praticamente a regressar, voltam no dia 1 de julho, quando terminar esta missão, serão naturalmente substituídos por outros. Foi precisamente esta missão na Lituânia que levou o novo Ministro da Defesa a fazer a primeira visita às forças destacadas no estrangeiro. Escolheu precisamente o Teatro da Lituânia. Estes fuzileiros vão ter o grito de prontidão próprio deste corpo de comando. Desfila agora uma esquadra da Polícia Aérea sob o comando do Major de Polícia Aérea. Isto é um grito de prontidão, Sr. Tenente Coronel. Podemos observar o corpo de fuzileiros a entoar o seu brado, fusos prontos, que significa exatamente alude à sua prontidão, à sua disponibilidade para o combate. É uma missão também que estão a desempenhar na Lituânia, como referiu, que permite contribuir para a coesão e para a dissuasão a leste e tem também contribuído para a edificação desta capacidade nas Forças Armadas lituanas. A utilização de cães pela Força Aérea remonta ao tempo de África, aproveitando as qualidades inatas dos cães. Estas missões da NATO no leste têm, naturalmente, na conjuntura atual, uma relevância cada vez maior. São muitos militares e meios empregues perante esta ameaça russa e, António Costa Pinto, poderemos estar na iminência de uma escalada se Vladimir Putin levar à frente a ameaça que tem feito, tendo em conta que os aliados deixaram de ter a linha vermelha e permitiram que as armas que cedem à Ucrânia possam ser utilizadas contra alvos em território russo. Exatamente, tivemos aliás uma reafirmação disso no encontro entre o presidente francês e o presidente norte-americano, aqui justamente há 2 dias, se a memória não me falha, a propósito das celebrações do dia D. É inegável que, sob o ponto de vista da defesa da Ucrânia, isto era um passo indispensável. Não é de prever, no entanto, a curto prazo, evidentemente, uma generalização do conflito militar envolvendo forças da NATO e da União Europeia, mas é inegável que a dinâmica vai se manter. Ou seja, a dinâmica de mobilização das Forças Armadas, a dinâmica de maior investimento em defesa, a dinâmica global, aliás, que já estamos a assistir, fundamentalmente na Alemanha, que era, digamos assim, o último país da União Europeia a ter uma política de defesa, digamos assim, em crescimento contínuo, apesar de a França e, neste caso, o Reino Unido, enquanto forças aliadas da NATO, serem, até há pouco tempo, as 2 grandes potências europeias em termos militares, mas é inegável que a Europa
muito embora a coroa da União Europeia não seja o elemento central, tendo em vista que a NATO excede largamente a União Europeia, de que a União Europeia está em crescimento grande de despesas em defesa e até, podemos dizê-lo, de militarização, obviamente, dos seus espaços, não dos seus sistemas políticos, felizmente, mas evidentemente nós estamos numa fase em que a atenção à defesa é fundamental. E agora mais uma força que desfila, são tropas paraquedistas. Um regimento acabou de chegar da República Centro-Africana, outro partiu, chegou precisamente a dia 5 de junho. Estamos a ver paraquedistas que estão num dos teatros de operações mais difíceis neste momento. Encerra o desfile das forças equipadas para combate uma força de tropas paraquedistas, comandada pelo capitão Nelson Mota, a entoar cânticos marciais. Esta força acaba de chegar da República Centro-Africana como a 14ª Força Nacional destacada ao serviço da Organização das Nações Unidas como força de reação rápida. Na República Centro-Africana estão 225 militares paraquedistas. São precisamente estes paraquedistas que estão também, nesta altura, a desfilar frente à tribuna presidencial. O cântico destas tropas paraquedistas que agora desempenham missão na República Centro-Africana, uma missão que começou em 2013 ao serviço das Nações Unidas e também da União Europeia, precisamente para desmantelar grupos rebeldes e pacificar um país que está a viver uma guerra civil. Tem sido um dos teatros de operações mais perigosos onde as Forças Armadas têm desempenhado missão, Tenente Coronel. Observamos a passagem de uma força da Brigada de Reação Rápida. A iniciar vinham as operações especiais de Lamego, que estão neste momento presentes na Roménia também. Depois de seguida, umas forças comandos, com o seu grito de guerra, Mama Assume, que significa aqui estamos, prontos para o sacrifício. E agora, no final, como referiu, os paraquedistas, as tropas paraquedistas, com a sua música, do seu cancioneiro, ó Pátria Mãe, que tanta emoção desperta também em quem assiste a estas cerimónias militares. A presença na República Centro-Africana das Forças Armadas Portuguesas verifica-se desde 2017, onde estamos de forma ininterrupta. A presença de paraquedistas e forças comandos neste país constitui-se através de uma força de reação rápida que tem sido determinante para aumentar o nível de segurança naquele país. É um dos países mais pobres do mundo e mais frágeis do mundo e, portanto, a presença portuguesa faz a diferença e ajuda as populações locais para que se sintam mais seguras.
E são forças que naturalmente causam também maior impacto na passagem pela parada militar. Andreia Filipa Novo. Sim, aqui muita curiosidade, principalmente por parte dos mais novos, em verem todos estes militares a desfilarem. Temos aqui um espectador atento, estavas à espera deste último pelotão, não é? Sim. Porquê? Porque gostei muito. Gostavas de seres militar um dia? Não me importava, porque parece fixe e tínhamos mais autoridade e mais, já não me lembro da palavra, e mais organização. Muito bem, mais organização. Aqui em Maria de Lourdes estivemos a conversar há pouco, tivemos tempo para nos recompormos da emoção dos discursos, não só do ex-bombeiro Rui Rosinha, mas também do Presidente da República. Maria de Lourdes, pedroganse de gema, nascida e criada, viveu de perto os incêndios de 2017. É verdade. Sorte, foi questão de sorte. Chegar ali à rodoviária já não se passava para lado nenhum. Vinha num autocarro, certo? Vinha de Lisboa? Vinha de Lisboa, que eu tenho uma filha em Lisboa, e vinha a vir de lá. Devido ao incêndio tiveram que fazer um desvio. A gente fomos à Castanheira e depois já não fomos para o IC8. Cortáramos ali para Vila Facá e de Vila Facá cortáramos para aqui. Caso tivesse seguido viagem, iria passar pela Nacional 236. Por cima, para a Castanheira, passei por lá, onde elas morreram. Mas ainda não havia lá nada. Ainda foi antes. Sim, sim. O que é que achou do discurso do Presidente da República? Muito bom, falou muito bem, sim senhora. Disse que sirva que este 10 de junho sirva para que esta tragédia não se repita nunca mais. Sim, era bom, era. Isso era a melhor coisa que podia haver. Vou só fazer aqui uma pergunta à Isilda, também é natural aqui de Pedrógão. Estava-me a dizer que o seu pai perdeu absolutamente tudo. Tudo. O pai estava no lar, estava muito mal, estava o meu irmão. No momento a casa foi tudo embora, ficou sem nadinha. E ainda hoje continua sem nada? Roupa vestida. E ainda hoje continua sem nada? Não, fizeram lá a casa. Já fizeram? Fizeram uma casa para ele viver, sim. Mas a partir daí nem comida nem nada, não tinha nada. Muito obrigada. São então cicatrizes que ficam, que marcam, ficam marcadas não só na pele como na alma destas pessoas. E isto foi dito por o ex-bombeiro Rui Rosinha durante um dos discursos mais emocionantes desta manhã, desta cerimónia. Ao meu lado tenho uma família que tem sido a cada 10 de junho. Já passaram pelo Funchal, por Braga, pela cidade do Peso da Régua e agora Figueiró dos Vinhos, enfim, Castanheira de Pera e Pedrógão Grande. Já cá tinham estado? Sim, já tínhamos passado por aqui em algumas viagens familiares, mas hoje viemos para celebrar o Dia de Portugal. E como é que se foi implementando esta tradição na vossa família? Foi uma tradição mais alimentada pelo meu marido, o pai das crianças, para de facto terem conhecimento de todas as Forças Armadas Portuguesas e de celebrar o Dia de Portugal, que é um dia bonito. Portanto, vivem na Figueira da Foz e desta vez fizeram-se à estrada até Pedrógão. Desta vez ficou perto, 1 hora de distância e viemos no próprio dia. Muito bem, as mais pequenas já assistiram a vários 10 de junho, como eu disse. Aqui está a Anastácia Benedita. Benedita, como é que se olha para um desfile destes? Eu fico feliz, também depois às vezes imitos e como os fuzileiros às vezes também batem o pé, assim. O que é que tu já aprendeste? Tu tens uma bandeira de Portugal. O que é que tu já aprendeste sobre este dia? Que é importante para o país e as pessoas devem reconhecê-lo também como, pronto, o Dia de Portugal. Quais é que são as preocupações de uma criança, por exemplo? Como assim? Há alguma coisa que te preocupe? Não. Não há preocupações, isso é ótimo, não é? Muito bem, está a ser uma manhã muito animada em família aqui, tem sido de resto assim ao longo dos últimos anos, uma tradição já de família. Vieram da Figueira da Foz e vieram a Pedrógão Grande ouvir as mensagens, quer de Rui Rosinha, quer do Presidente da República. Nos últimos minutos têm estado a passar alguns dos veículos que servem para as Forças Armadas cumprirem diversas missões, quer no estrangeiro, quer também em Portugal, missões de apoio e também missões de combate. Nesta altura vão passando também algumas viaturas blindadas. No ano passado, Sr. Tenente-Coronel, tínhamos uma viatura de combate Leonardo, mas este ano não vem.
Nós neste momento o Exército participa neste desfile com meios motorizados da Brigada de Reação Rápida e da Brigada de Intervenção, que são respectivamente a Força Ligeira e a Força Média do Exército. Neste momento, o Exército encontra-se na fase final de aprontamento para projetar um pelotão de carros de combate Leopard 2A6 para a Eslováquia para cumprir uma missão da NATO e desta forma, mais uma vez, contribuir para a coesão e para a dissuasão na fronteira leste. O que é que vão fazer lá, Sr. Tenente Coronel? Bem, essencialmente será cumprir missões, integrar outras unidades, também compostas por forças pesadas. Vamos incrementar a interoperabilidade através de treinos com os nossos congéneres e contribuir para a dissuasão. Vamos mostrar que estamos prontos, vamos mostrar que temos um exército que, quando for preciso, está pronto para combater. António Costa Pinto, a invasão da Rússia à Ucrânia trouxe naturalmente uma preocupação maior relativamente à defesa. A verdade é que a União Europeia ficou a perceber que estava muito atrasada e muito dependente dos Estados Unidos para fazer face às suas necessidades de defesa. Num certo sentido, e eu não quero aqui citar porque estamos quase em eleições norte-americanas, não é verdade? Mas se não lembrarmos daquela estratégia um pouco populista, não é verdade, do Presidente Trump, no seu passado enquanto Presidente, e que ameaçava sistematicamente os aliados europeus de ou começam efetivamente a aumentar a sua despesa e a participar mais no quadro da NATO, na política de defesa da NATO, ou os Estados Unidos abandonariam, entre aspas, a Europa. Eu creio que esse vai ser, sem dúvida nenhuma, o desafio dos próximos anos. E vai ser o desafio dos próximos anos na medida em que nós rapidamente podemos ter uma interrogação societal sobre o grande aumento do investimento em defesa. Ou seja, muito embora os estudos económicos ilustram que, sobretudo tendo em vista a alta tecnologia hoje em dia envolvida, não é verdade, do investimento em defesa, que isso pode contribuir a curto prazo até para um crescimento económico da Europa no seu todo, a verdade é que mais cedo ou mais tarde vão existir algum impacto na relação entre despesas sociais e mobilização. Eu não quero ser pessimista sob o ponto de vista político, no sentido de dizer que a curto prazo vamos ter um conflito com a Rússia, até porque a Rússia tem algumas limitações, mas a verdade é que a Rússia é de facto uma grande potência militar, não o é sob o ponto de vista económico, já o sabemos, mas a verdade é que o aumento da despesa em defesa algum impacto vai ter naquilo que é o Estado Social Europeu e isso vai ter algum impacto nas sociedades envolvidas. E parece-lhe que a União Europeia tem capacidade para resolver o dilema entre soberania nacional por um lado e defesa comum por outro, sobretudo no xadrez político atual que saiu das eleições, com eventualmente famílias políticas mais competitivas entre elas do que propriamente num objetivo comum? A União Europeia tem-nos surpreendido na europeização da resposta a crises globais. A pandemia foi um exemplo, mas evidentemente um exemplo social, neste caso. Aliás, quem o invoque para a defesa nesta altura. Exatamente, e eu creio que o terá sem sombra de dúvida no campo da defesa. E, portanto, globalmente, a grande maioria dos países europeus têm posições comuns no que toca à relação com a Rússia e à guerra da Ucrânia e tudo aponta para uma europeização também das políticas de defesa. Sr. Tenente Coronel, as Forças Armadas também têm prestado apoio direto aos militares ucranianos. Nesta altura está a decorrer uma formação em Portugal para técnicos de controle aéreo dos F-16 e também de manutenção dessas aeronaves, apesar de Portugal não ter condições, naturalmente, para fornecer F-16 à Ucrânia. Portugal, desde o primeiro momento e de forma abrangente, apoiou a Ucrânia na sua defesa contra a agressão russa com diverso material, quer letal, quer não letal. Permitam-me só destacar alguns dos equipamentos. Foram fornecidos e doados 3 carros de combate Leopard,
33 viaturas blindadas, das quais 5 em configuração médico-sanitária. E há mais 14 que estão a ser preparadas para irem para a Ucrânia. E mantém-se um diálogo também permanente com as autoridades ucranianas para identificar o melhor momento para que este tipo de equipamento possa continuar a contribuir para o esforço de defesa da Ucrânia. Para além do fornecimento do material letal e não letal, Portugal também tem contribuído no âmbito da formação. É a missão de apoio militar à Ucrânia, onde militares portugueses têm contribuído na formação em instrução básica, na parte médica, na inativação de agentes explosivos, na defesa nuclear, biológica, química e radiológica, tendo já formado mais de 1000 militares. Outra das componentes também, como referiu, é na formação do pessoal de apoio às aeronaves F-16. É através do reconhecimento das altas competências técnicas dos militares portugueses que foi solicitado este apoio e, portanto, está a ser também garantida esta formação. Mas ainda temos mais apoio, porque Portugal disponibiliza-se ainda neste momento para receber também feridos ucranianos, se for essa a intenção de Kiev, para Portugal poder ajudar. Chegou a ser ponderado o treino também de pilotos de F-16, mas essa hipótese acabou por ser afastada. Bem, quem vai fornecer a formação de pilotos são os países que vão fornecer as aeronaves. É dessa forma porque são os pilotos que estão mais avalizados para melhor formar os pilotos ucranianos para operar com aqueles sistemas de armas altamente tecnológicos que são os F-16. Quando Zelensky visitou Portugal, António Costa Pinto, a 28 de maio, ele pediu para que se evite um cansaço da guerra. Acha que estamos a chegar a essa fase? Parece-me, sem dúvida nenhuma, que as sociedades europeias são sociedades muito, digamos assim, para utilizar, eu não queria utilizar uma palavra inglesa, mas de qualquer modo, em português, muito sensíveis ao problema do cansaço da guerra. E, portanto, se ao mesmo tempo percepcionam a ameaça russa, que voltou inegavelmente para as grandes opiniões públicas dos países europeus a ser a ameaça mais importante para a segurança europeia, a verdade é que muitos segmentos expressam a opinião, quando interrogados, de que a médio prazo terá que ser encontrada uma solução negociada para o problema da Ucrânia. Porque, sob o ponto de vista estratégico, há que reconhecer, neste momento a Rússia não tem como objetivo o controle integral do território da Ucrânia e, portanto, mais cedo ou mais tarde, muito provavelmente, esse cansaço vai emergir e os dirigentes políticos vão ter que, evidentemente, pressionar no sentido de uma solução negociada. Mas convém ter sempre em atenção um ponto. Algum passo pode ser dado na Cimeira da Paz que vai ter lugar na Suíça no próximo fim de semana? Nesta ainda não, mas há um ponto muito importante. Nós estamos a falar de um conjunto de regimes democráticos perante um poder autoritário. E o poder autoritário na Rússia é sempre mais imprevisível no que toca a soluções negociadas de conflitos. E terminou o desfile das Forças Armadas.